E a diretoria do Flamengo bate o martelo, toma decisão importante sobre o futuro do zagueiro Léo Pereira. A gente vai falar sobre isso. Inclusive, a diretoria do Flamengo fez uma reunião com todo o departamento de futebol e também com o técnico Tite, justamente para se falar sobre o mercado da bola. Os reforços que o Tite pediu, por que não chegaram à Gávea ainda? Situação da dificuldade que o Flamengo enfrenta. Na verdade, o Flamengo está enfrentando uma baita dificuldade para contratar novos reforços. Os principais nomes nesse momento, que a gente sempre vem aqui, já sabe de cor, que é a situação envolvendo o zagueiro Léo Ortiz e também o lateral esquerdo Matias Vinha. Nesse exato momento, o nome de Alexandro da Juventus da Itália volta, posso falar assim, a bolha novamente ao Flamengo. E tem um nome aí mais cotado para a diretoria e com tudo, né, enfrentando a dificuldade com a Roma da Itália. Só que o Flamengo ainda não desistiu da contratação do lateral esquerdo Matias Vinha. Inclusive, o Flamengo vem cozinhando a paciência da Roma, visto que a janela de transferências pode ser um fator a favor do rubro-negro. Inclusive, agora a informação que temos é que a Roma sinalizou um interesse no garoto Matheus Gonçalves. No caso, né, esse interesse é por empréstimo do jogador. Lembrando que a Roma sofre com fair play financeiro, a punição do fair play financeiro lá na Itália. A gente vai falar sobre isso, muita coisa para a gente conversar a partir de agora. Mas antes de mais nada, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, eu já começo falando, né, sobre a situação envolvendo o Maracanã. A decisão da Supercopa do Brasil acontece entre Palmeiras e São Paulo, né, o campeão do Brasileirão e o campeão da Copa do Brasil de 2023. Nesse exato momento, a CBF, né, vê com bons olhos levar a decisão da Supercopa do Brasil para o Maracanã, que acontece no próximo dia 3 de fevereiro. Só que o Flamengo não é a favor que esse jogo aconteça no Maracanã, justamente porque no dia 4 acontece o jogo clássico entre Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca. A informação que tivemos é que o Flamengo é contra a realização da Supercopa do Brasil no Maracanã e tenta barrar essa ideia. Principal preocupação do rubro-negro é com o gramado, já que no dia seguinte tem jogo entre Vasco e Flamengo. CBF tenta convencer o clube carioca, mas tem o Mineirão como plano B para a decisão entre São Paulo e Palmeiras no dia 3 de fevereiro. Tá aí, nação. O que vocês acham sobre essa decisão da Supercopa do Brasil acontecer no Maracanã? Se no dia seguinte tem um jogo entre Flamengo e Vasco, clássico dos milhões, que acontece no dia 4 de fevereiro pelo Campeonato Carioca. Fica à vontade e deixa aqui nos comentários. O Flamengo tá certo realmente tentando barrar essa decisão da Supercopa do Brasil entre São Paulo e Palmeiras no Maracanã? Fica à vontade. Lembrando que a CBF tem o Mineirão como plano B para a decisão, mas tenta aí, né, convencer o Flamengo a aceitar que esse jogo aconteça no Maracanã, beleza? Bom, vamos falar agora sobre o mercado da bola, porque a diretoria do Flamengo tomou uma decisão importantíssima. A diretoria do Flamengo, inclusive, já fez uma reunião, eu vou falar sobre essa reunião, mas a diretoria do Flamengo, nesse exato momento, bateu o martelo e comunicou ao Olympiacos da Grécia que não vai vender o zagueiro Léo Pereira. Não só o Léo Pereira, mas também outros jogadores que são mais utilizados pelo técnico Tite. A diretoria do Flamengo viu aí a insistência do Olympiacos na contratação de Léo Pereira, já teria feito uma proposta aí na casa dos 4 milhões de euros, total de 20 e 22 milhões de reais, só que a diretoria do Flamengo enviou um comunicado urgente. Léo Pereira continua, a gente não tem o interesse de vender o zagueiro Léo Pereira nesse momento. Essa foi a resposta da diretoria rubro-negra, batendo o martelo e garantindo a permanência do zagueiraço no mais querido Brasil. Lembrando, se falando em zagueiraço, o Léo Pereira fez uma bela
temporada em 2022, 2023 também não ficou para trás, né? Foi um dos jogadores mais utilizados depois de Fabrício Bruno. Ele e Fabrício Bruno, inclusive, foram os zagueiros titulares do mais querido Brasil. Então a diretoria do Flamengo tomou essa decisão e bateu o martelo. E logo depois do Flamengo comunicar o Olympiacos da Grécia, se reuniram com o técnico Tite e o departamento de futebol para tratar justamente sobre esses pontos. Saída de jogadores e também chegada de atletas. Eu não gostaria de poder falar isso aqui, mas é a realidade. O Flamengo está enfrentando uma dificuldade imensa para contratar novos reforços. A diretoria do Flamengo se reuniu com o técnico Tite e colocou as cartas na mesa. Lembrando que o Tite pediu como prioridade as contratações de Matias Vinha e também o zagueiro Léo Ortiz. Só que até o momento o Flamengo vai se reapresentar nessa segunda-feira e o Tite não terá os reforços à disposição. O único realmente que o Flamengo acertou, contratou, anunciou tudo certo é o Nicolás de la Cruz, meio campista. Mesmo assim ele só chega na terça-feira, não vai poder se reapresentar ao Ninho do Urubu junto com o elenco na reapresentação do elenco principal nesta segunda-feira, dia 8. Então assim, a diretoria do Flamengo definiu o seguinte: não sai nesse exato momento nenhum jogador. O Flamengo vai seguir realmente aí blindando os principais atletas que são mais utilizados pelo técnico Tite. Com essa dificuldade que o Flamengo vem enfrentando no mercado da bola em adquirir novos reforços para repor as posições, o Flamengo não pensa em negociar os seus principais atletas. Lembrando que desde o meio do ano, o lateral esquerdo, Ayrton Lucas, vem recebendo sondagens e até propostas do futebol do velho continente. Só que a diretoria do Flamengo não pensa em negociar o Ayrton Lucas, justamente pela dificuldade que enfrenta hoje no mercado da bola. Eu estava aqui, realmente aqui, né, batendo o meu martelinho, né, não é informação não, gente, é martelinho mesmo meu aqui, em relação depois que o Flamengo pagou essa multa de Nicolás de la Cruz à vista, parece que os caras aí, os clubes, né, se fecharam totalmente, mas não é isso não. Eu acredito que não é isso. Se fecharam e acredito que o Flamengo tem dinheiro para pagar o que eles querem, o que eles pedem. Bom, até que muitas das vezes o Flamengo realmente deixa a desejar, né? O Flamengo faz propostas muito abaixo do que realmente a gente vê da realidade que vale o jogador. Por outro lado, os clubes também estão pedindo valores altíssimos ao Flamengo para liberar os atletas, principalmente a situação de Léo Ortiz e Matias Vinha. Agora a informação que recebemos é que a Roma da Itália sinalizou um interesse no empréstimo do atleta Matheus Gonçalves, o que poderia ajudar o Flamengo na chegada de Matias Vinha. O problema é que o clube italiano sofre uma punição por fair play financeiro e só pode gastar 70% do seu faturamento. O diretor-geral de futebol da Roma, que é o Thiago Pinto, já explicou como funciona a punição. Ele falou o seguinte: há dois parâmetros fundamentais que temos de respeitar para o fair play financeiro. Uma delas é que em um período de 2 anos, contados a partir de 2022, só podemos gastar 70% do nosso faturamento. E depois há uma ferramenta chamada Transfer Balance, que monitoriza a inclusão de jogadores na nossa lista da UEFA, explicou Thiago Pinto. Lembrando que neste caso o clube aceitaria vender Matias Vinha para fazer caixa, e o mais querido teria que liberar o craque Matheus Gonçalves por empréstimo, o que ajudaria a Roma a conter os gastos e ainda mesmo assim ter sangue novo na equipe. A diretoria rubro-negra não tem o interesse de emprestar Matheus Gonçalves. No caso de uma oferta de compra, o Flamengo vai avaliar a oferta, mas cogita-se que não aceite menos de 25 milhões de euros, um total hoje de 125 milhões de reais para liberar Matheus Gonçalves. Tá aí a questão, né, de Matias Vinha. Segundo o portal Fla Web, a Roma sinalizou esse interesse por empréstimo em Matheus Gonçalves, que poderia facilitar, né, a chegada de Matias Vinha. Lembrando, como eu falei no início do vídeo, o Flamengo segue aí cozinhando, o Flamengo segue aí, né, realmente levando aquele jogo de paciência, porque a situação da Roma não é fácil, e cada vez que vai se aproximando o fim da janela de transferências para eles lá, no dia 2 de fevereiro se fecha, a situação fica mais complicada e pode a qualquer momento a Roma ceder, né, claro,
para o mais querido Brasil, dependendo dos valores que são na dificuldade nesse momento para o Flamengo fechar com a Roma, uma vez que a Roma pede 10 milhões de euros e o Flamengo apresentou 5 milhões de euros, o que é um valor considerado baixo pela equipe da Roma. Em relação a Alexandro, é um nome que o Flamengo já tem em pauta há muito tempo, só que deu aquela parada, né? Aquela estagnada, não se falava mais em Alexandro, o Flamengo estava bastante focado em Matias Vinha. Só que o lateral esquerdo Alexandro hoje já pode assinar um pré-contrato. Tudo bem, a gente não vai, né, comparar os níveis de Alexandro com Matias Vinha. É claro que não. O uruguaio Matias Vinha tem 26 anos. O Alexandro hoje tem 32 anos, né? Então é totalmente diferente. E de acordo com o jornalista Júlio Miganeto, o lateral esquerdo Alexandro, que pertence à Juventus, tem a situação observada pelo mais querido mais constantemente. O jogador tem ótimo relacionamento com o técnico Tite dos tempos de seleção brasileira. O clube de regatas do Flamengo tem um favorito para a posição, que é Matias Vinha. Outro nome cogitado foi o de Juninho Capixaba, que pertence ao Bragantino. Mas no momento existe entrave entre o clube paulista e o mais querido. O único lateral esquerdo à disposição do Flamengo hoje é Ayrton Lucas, e a diretoria busca com urgência suprir os desfalques do lado esquerdo. Alexandro está livre para assinar um pré-contrato e chegar no meio do ano, mas a pressa para repor a posição faz com que o rubro-negro estude a possibilidade de pagar um valor ao clube italiano para a vinda imediata do jogador. Eu já deixei até essa informação um vídeo na semana passada sobre essa possibilidade de a Roma poder liberar de forma antecipada, a Juventus, o Alexandro, como eu já falei, só que deu aquela estagnada. Agora, com essa dificuldade, o Flamengo começa a olhar para Alexandro. Também pode ser um ponto, né? A Roma vai saber, os caras já estão de olho no Alexandro novamente, os caras vão deixar o Matias Vinha de lado, então pode aí também ceder. Então, mas vamos ver o que deve acontecer. Nada está certo ainda, né? Segue na mesma situação, problema de valores, inclusive também com o zagueiro Léo Ortiz. Flamengo, nesse momento, o mal do Flamengo foi ter deixado tudo, poder aí deixado na mão do empresário de Léo Ortiz, né? O Flamengo poderia ter caído para dentro, negociar diretamente com o Red Bull pela boa relação que tinha, na verdade, com o Red Bull, e agora a situação fica complicada. Então, não sai ninguém nesse exato momento. Dos jogadores que são mais aproveitados pelo técnico Tite, vai sair esse que não vai contar mesmo para 2024, mas quem realmente vinha sendo utilizado com Tite e Tite pretende continuar para 2024, não sai do Flamengo. É uma decisão da diretoria rubro-negra, com a situação envolvendo o mercado da bola hoje, pela dificuldade que o Flamengo tem. É brincadeira, né, gente? Dificuldade que o Flamengo tem para contratar reforços. Bom, mas o de agora foi isso. Eu vou ficando por aqui. Fique à vontade, deixe aí nos comentários a sua opinião sobre a situação do Léo Pereira. Realmente o Flamengo fez certo, manter o Léo Pereira, batendo o martelo, segurando o Léo Pereira. E a situação do Flamengo no mercado da bola. Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Valeu? Forte abraço a todos. Até mais. Saudações rubro-negras.